E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje é um vídeo um pouco diferente, não chega a ser um vídeo de teorias, é um vídeo de o que eu acho, que gostaria que tivesse em Enigma do Medo, mas lógico que isso vai envolver um pouco de teoria no meio. Mas assim, é um jogo que está sendo bem aguardado, e eu gostaria de contar mais ou menos o que eu espero que tenha nesse jogo, o que eu espero mais ou menos que eu gostaria que tivesse, que faria esse jogo para mim ser ainda maior do que ele já está sendo. E ele literalmente não pode decepcionar. Ele literalmente é um jogo que não pode falhar. É um jogo que vai mandar todo a produção brasileira de jogos para frente se ele der certo. Mas se ele falhar, esse trem vai descarrilhar. E eu acho que é quase improvável que ele falhe, ok? Então, eu vim aqui trazer mais ou menos minhas expectativas pro jogo, falar mais ou menos o que eu espero, o que eu gostaria de ver. E vai ser uma conversa um pouco mais direta aqui com vocês. Lembrando que eu possivelmente vou mandar todos os vídeos de gameplay de Enigma do Medo para o meu canal Explorer Clan, o canal onde eu posto minhas campanhas. Possivelmente lá eu postaria também o Enigma do Medo. Então se inscreve lá no canal Explorer Clan. Eu gostaria muito que vocês fizessem isso por mim. A gente tá lá com a meta de bater 500 inscritos e depois para 1000, tá? E não se esqueçam também de dar uma seguida na Ordem Paranormal News. Para quem não sabe, eu e a Ordem Paranormal News, a gente tá com uma parceria. Então por isso que eu sempre tô divulgando a Ordem Paranormal News e a Ordem Paranormal News tá me divulgando. Aí você fala, mas só por causa da divulgação que eu vou me inscrever? Não só por causa disso. Todas as informações que eu receber de Ordem, todas as coisas interessantes que eu achar de Ordem, sempre eu vou mandar pra Paranormal News postar primeiramente, ok? Então foi a mesma coisa quando a gente descobriu que a Gabi Catuso, né, um fã meu, descobriu que a Gabi Catuso tinha dito que ia fazer uma dublagem na terça, e o Selbit na terça tava dublando Enigma do Medo. Todas essas coisas eu sempre vou contando pra Ordem Paranormal News primeiro. Então lá você também vai receber as notícias mais rápido possível. Então, vamos lá. Ordem Paranormal, Enigma do Medo. Importante falar de início que por mais que eu me considere gamer, eu não sou um jogador muito de jogo de investigação ou jogo de terror. Meus jogos aí da vida são mais jogos de RPG mundo aberto, alguns multiplayers, coisas do tipo. Eu nunca saí muito dessa vibe não. Tanto que eu tenho até que falar que Ordem Paranormal Enigma do Medo me interessava zero. Zero. Eu não ia trazer vídeo de análise, eu não ia trazer vídeo de gameplay, nada pro canal. Tanto que eu não tinha feito apoio dele do Catarse, eu só comprei ele na pré-venda depois. Eu não tinha interesse nenhum no jogo. Pelo simples motivo de que era um jogo de terror, não, entre aspas, né? O Selbit não chama ele de jogo de terror, chama de jogo de investigação. Mas eu vou adicionar terror também às tags dele, porque tá lá nas tags dele. Então, terror, eu não gosto de jogo de terror. Nunca joguei nenhum Resident Evil, que é os jogos que eu acho que Enigma do Medo até é bem inspirado. Nunca joguei Resident Evil, não me importo com Resident Evil, não me interesso por Resident Evil nenhum. E um jogo de investigação. Eu acho que os maiores puzzles que eu fiz na minha vida foi jogando Zelda. Então, tipo, jogo de investigação? Não. Jogos assim de enigmas brutos, malucos como o Selbit faz? Não. Não me interesso zero, nem um pouco. Survival Horror. Não sei nem listar fora Resident Evil, que eu acho que é outro jogo de Survival Horror. Não sei se tá. Eu não sei. Ou seja, não é o estilo de jogo que eu jogo. Então, minha primeira expectativa para o jogo de Ordem Paranormal Enigma do Medo é que o jogo seja um bom jogo, mesmo sendo de temas e meio que tipos de jogos que eu não jogo. Então, essa é a primeira parte. Eu só quero que o jogo seja bom de início, porque esses esquemas dele nenhum me atrai, nenhum me chama atratividade. Então, eu espero pelo menos que nessa parte o jogo seja bom. Outra coisa que eu espero pro jogo é os monstros e a mecânica para matar eles. Bom, eu já tenho minha teoria de que cada quarto ou cada sala, eu não vou falar quarto em si, alguns cômodos da casa vão ser ligados a um elemento. Lembra um pouco até um jogo que eu não joguei muito, mas eu joguei um pouco, Luigi's Mansion, onde você chegava numa sala, num quarto, e ele tinha um tipo de fantasma lá. Você ia para outro cômodo, tinha outro tipo de fantasma lá. Você tinha que resolver os enigmas em volta desse fantasma para poder enfrentar ele e derrotar ele. Então eu creio que em Ordem Paranormal vai ser mais ou menos isso.
você vai ter opções, eu acho, creio eu, não é vazamento nem nada, é pensamento da minha cabeça, que você vai ter opções. Vamos falar que você tem 4 bosses no jogo e você escolhe quem você quer lutar primeiro. Depois que você mata os 4, vem o quinto e último chefão final, algo do tipo. E possivelmente seria ligado aos elementos. Então, a gente já viu que tem a idosa de energia. Então, a gente teria que resolver todos os puzzles com relação à energia dela, seja usando música, sendo usando várias coisas do tipo, como a gente já viu em Ordem Paranormal, para poder lutar com ela e derrotá-la. Ou, no caso, resolver o enigma dela, que liberte ou ser a entidade dela, ou que só faça ela desaparecer de uma vez, né? Não precisa necessariamente de ter que meter bala no fantasma. A gente pode fazer de outra forma, pegando alguma coisa que acabe com ele, né? Então tem essa questão, pode ser até uma música, a gente toca uma música e o bicho se desfaz, e aí a gente tem que encontrar na casa as notas musicais. Outra coisa, a morte, a gente teria o sangue, a gente teria o conhecimento. E seria interessante a gente poder utilizar. Lógico, eu não sei se vai ter ritual. Eu ainda vou fazer um vídeo teorizando. Porque inicialmente, Ordem Paranormal e Enigma do Medo teria rituais. Mas eu não sei se vai ter mais. Eu creio até que não vai ter. Mas antigamente se dizia que sim. Mas a gente pode encontrar itens amaldiçoados ou alguma coisa do tipo dos elementos. Então a gente poderia, por exemplo, antes de enfrentar a criatura de sangue, a gente poderia conseguir alguma coisa que fosse de morte para poder acabar com ela e coisas do tipo. Então, não necessariamente vai ter tudo isso, mas eu penso que seria interessante para a gente ter pelo menos uma forma de ganhar e de lutar e avançar na história de maneiras diferentes e não só uma linha reta. Eu acho que seria interessante pro tipo de jogo que o Cellbit quer passar, principalmente um jogo que envolve você estar dentro de uma casa e você ter que resolver enigmas. Eu acharia interessante a mesma penalidade que o livro tem com relação a enigmas do medo. Se você quer lutar contra a criatura sem resolver o enigma do medo dela, vai ser muito mais difícil do que se você resolver o enigma do medo dela. Então eu creio que a casa seria algo do tipo: você tem que resolver os enigmas de medo dessa criatura, ou para derrotá-las de uma vez, ou para que seja mais fácil. E isso seria uma mecânica para mim ia me agradar demais. Com relação à mecânica em si de combate, eu diria para todo mundo ter expectativa zero com a Mia. E infelizmente uma expectativa grande com Veríssimo. Porque a Mia, pelo que a gente viu, ela vai dar tiro, pá, 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 e é só isso. E a gente vai ter munição baixa, possivelmente. A gente vai matar uns bichinhos outros sendo super fácil. Eu acho que não vai ser nada super difícil, não. Ou no máximo ser algo difícil, mas é aquela coisa de tipo, ai, morri, voltei ali no spawn, vou ter que tentar de novo só pra conseguir matar o bichinho. E eu acho que eles podem até pecar se eles deixarem algo muito difícil por um combate muito simples, sabe? O combate até agora do que a gente viu é pegar uma arma e dar tiro. É isso que a gente viu. E apertar, eu acho que um botão de bola, possivelmente, se o bicho te agarrar. Então, meio que, tipo, um combate muito simples desse jeito, se você começar a tacar criatura com muita vida, criatura com muito dano, vai ser um pouquinho complicado pra gente se divertir no jogo. Então, eu espero que eles consigam balancear o jogo, primeiramente, de uma forma que fique agradável. Principalmente nesses tipos de jogos, mais de sobrevivência, eu gosto de tentar fazer sem morrer, né? Porque meio que o interesse do jogo é que você não morra, né? Mas, pode ser que em Ordem Paranormal tenha algo a mais ali com aquelas tags volta no tempo, coisa do tipo. Quem sabe morrer, seja a gente voltar no tempo em ordem ou algo do tipo. Com relação a criaturas, eu espero no mínimo 5 criaturas. Eu não me espero muito mais do que isso. Eu espero uma criatura para cada elemento. A gente viu a vovó de energia, como eu já falei. Ela é praticamente uma perturbada de energia. Não sei qual a diferença nela em si. Porque uma coisa que eu acho legal é que dependendo de como for o Enigma do Medo, o jogo, muita gente vai querer fazer Enigma do Medo ou RPG de mesa, né? Vai pegar e vai fazer o contrário. O Enigma do Medo, ele é meio que inspirado no RPG no mesa, e você pode fazer um RPG de mesa inspirado no Enigma do Medo. Então você pode pegar os enigmas que tem lá dentro, as criaturas que tem lá dentro, adaptar para o sistema do Ordem e utilizar na sua campanha. Então, eu acho que existe a chance da gente ter umas boas quantidades de criaturas aí. Pelo menos 5 novas criaturas é o que eu gostaria, que seriam os 5 membros da casa transformados em outros tipos de seres. É o mínimo que eu peço. Horas, eu não sei se o Cellbit chegou a revelar, mas eu quero um jogo, tipo assim, eu posso estar pesando demais, mas cara,
jogos pequenos, normalmente BRs e tal, eles têm uma baixa quantidade de horas, por um motivo simples, chamado esse jogo, por exemplo, de Ordem Paranormal, você fala, ah, não, mas você recebeu, acho que foi o quê? 4 milhões de investimento? Foi por aí. Cara, tem jogo que recebe 20 milhões de investimento, 200 eu acho milhões, eu acho que tem jogo de 200 milhões. Tem jogo que é muito mais disso, acho que é 200 milhões sim, porque eu acho que tem filme de 200 milhões. Então meio que tipo, tem jogo também. Então, Ordem Paranormal é um jogo baratíssimo. É troco de pinga pra muita empresa aí gigante que faz jogos magníficos e inovadores e nada inovadores no caso, e RPGs e blá blá blá, vulgo Cyberpunk. Mentira, eu gosto de Cyberpunk até. Mas meio que eu espero, mesmo sendo um jogo pequeno, mais de 4 horas de diversão. E se você quiser fazer 100%, eu imagino 12 horas. Eu posso até estar chutando baixo e realista, tá? Porque eu acho que 4 horas é até que muito pouco até. Mas assim, pra chutar realista mesmo, eu iria em 4 horas. Pra chutar o que eu gostaria de 8 horas, 12 horas de gameplay. E se você quiser fazer 100%, né? Platinar, coisa do tipo, 20 horas pra cima. Mas eu quero ter um escopo realista. Pra um RP, pra um jogo que eu vi que tem uma pixelagem muito bonitinha, umas animaçãozinhas bonitinhas, muito segredo, muitas coisas escondidas. Eu creio que eles gastaram muito mais dinheiro na aparência do jogo do que em si na quantidade, no tempo dele. Ou seja, o Cellbit prezou por qualidade ao invés de quantidade. Então por isso que eu vou ser realista. 4, 8 horas de jogo. Eu creio que não passa muito disso. E se você quiser fazer o 100% mais. Mas eu acho que 4, 8 horas de jogo vai ser isso. E é mais ou menos o que eu espero, cara. Se for um jogo de 2 horas aí, eu vou ficar decepcionado. Mas eu acho que ele não vai fazer isso. Mas eu, pelo menos, espero. E por fim, eu queria falar um pouquinho sobre o que eu gostaria, quais minhas expectativas para a história do jogo, não em questão de duração, mas algumas coisinhas que seriam, por favor, finalizem a história do Senhor Veríssimo. Por quê? O Senhor Veríssimo é um personagem que ele realmente, em Ordem Paranormal, no próprio RPG, ele literalmente é um bicho que ele é super útil e inútil ao mesmo tempo. O Senhor Veríssimo é um Superman. É o personagem mais forte de Ordem Paranormal que a gente vê na Ordem, pelo menos. Ele é um cara super forte. Ele tem a jaqueta dele que tem redução enorme. Ele tem várias coisas. Mas ele nunca participa de uma missão. É aquela coisa. Vamos acabar com a desconjuração. Todo mundo na base ali, o Senhor Veríssimo fala, ô, não vai poder levar ninguém, mano. Que pena, você não vai poder levar ninguém. Pô, cara, é pra acabar com a desconjuração. O Senhor Veríssimo, ele tem que acabar. Eu sei, é pesado falar isso, porque o Senhor Veríssimo, a gente gosta dele. Mas eu acho, cara, pra um personagem que ele tá aí desde a primeira temporada praticamente, e que vem passando tempos e tempos, sendo um personagem que cada vez ele vai ficando mais bufado, tá na hora de finalizar com a história dele e contar o passado dele de uma vez. Então eu acredito pra cacete que o Veríssimo é um Star. Tipo, muito, muito. Porque isso resolveria de contar uma história que, além de ser uma história sobre a família Strar, né? Porque o Selbit sempre fala, o jogo de Enigma do Medo é sobre contar, sobre contar sobre a família Strar. Eu quero lá saber sobre a família Strar, mas por que dá certo essa nomenclatura? Por causa que tem o Senhor Veríssimo. E se o Senhor Veríssimo for da família Strar, a Mia é da família Strar. Na verdade, eu não sei se a Mia é adotada, mas só dando um exemplo. Mesmo se for, ela é da família, independente disso. Se isso ocorre, se o Senhor Veríssimo e a Mia são Strars, ok, a premissa do jogo ser sobre contar sobre a família Strar, tá certo. Então, eu creio que a gente tem que finalizar a história do Veríssimo. E se for deixar a história da Mia não finalizada, eu fico com um pouco de medo. Eu gosto de finalizar as coisas, sabe? Eu gosto de acabar com as coisas. Meio que, tipo assim, não tô nem falando de matar o Veríssimo. O Veríssimo pode se aposentar. Chegando no final da campanha, ele pode se aposentar. Ou ele tem uma lesão muito grave que ele não tenha mais como agir como um membro da Ordem. Então, essa é a minha expectativa para a história de Ordem. Algo que finalize. E que o perímetro seja 100% resolvido. Porque senão vai ficar Tenebres, perímetro, outro lado, 3 dimensões no mesmo RPG. Já é um pouquinho complicado, né?
Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria falar sobre Ordem Paranormal, Enigma do Medo. Essas são minhas expectativas. Um vídeo um pouco diferente, mas dando opiniões sobre o que eu gostaria que o jogo tivesse. Mas espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Então, muito obrigado aos apoiadores, a Animes Whatever, nossa membro de Tier 2, que renovou pelo segundo mês, e nossos membros de Tier 1, o Rafael, Soar e o Davidson Santos, que também renovaram para o segundo mês. Então é isso. Aqui quem falou com vocês foi o Luciano e fui.